Ok, vamos lá. Bom, mais uma vez, boa noite aí. Acho que na sala agora temos aí Gabriel e Álvaro. Sejam bem-vindos. Tomara que mais pessoas entrem, mas de todo modo, a proposta desse encontro é primeiro fazer uma breve explanação aí sobre esse universo que se apresenta da colorimetria, especialmente no ambiente digital, uma área, um departamento da pós-produção que vem em crescente ascensão, especialmente nos últimos anos, a partir do advento de ferramentas como o DaVinci Resolve da Blackmagic, que é uma ferramenta reconhecidamente de grande padrão de qualidade, seguramente no que se refere à colorimetria, a ferramenta mais completa que o universo do cinema e do audiovisual, de uma maneira geral, conhece, porque o audiovisual abarca outros formatos, outros gêneros e outras janelas de repercussão. Então, quero dizer que nos dias atuais, se você prestar atenção em créditos finais aí de projetos de televisão a cabo, por assinatura, ou até mesmo de televisões abertas, você vai encontrar o título de colorista ou da área de colorimetria. Isso se deve muito em função, primeiro, da natureza dos arquivos que a gente com os quais a gente vem lidando nos últimos anos, arquivos que são muito repletos de informação, mas que quando eles, né, quando a gente se depara com eles, são arquivos com uma aparência, né, de palidez, de falta de contraste, de crominância, porque, a bem da verdade, são arquivos, ou log, que tem uma curva logarítmica ampla, né, especialmente para defender as baixas luzes e as altas luzes, ou são arquivos RAW, que tem uma outra dimensão, uma outra raiz de existência, mas os dois se propõem ou se destinam ao mesmo tratamento, né? Ou seja, a revelação dessa imagem e todo o trato de pós-produção artística, narrativa dessas imagens. Então, você vai encontrar o cargo de colorista ou o título de colorista em todo e qualquer programa, inclusive programas jornalísticos, né? Eu sempre digo para meus estudantes, olha, dá uma olhada lá nos créditos finais de programas no Multishow ou mesmo programas do GNT, que você vai encontrar o colorista lá. Antes de avançar um pouquinho, falar rapidamente aí sobre a minha trajetória. Eu sou Couto Neto, na verdade, José Augusto de Almeida Neto, mas a minha vida, a minha carreira foi toda construída com base nesse nome artístico, digamos assim. É uma carreira que data aí do final dos anos 80, início dos anos 90 até hoje. Já fui um profissional da área de edição em televisão, depois fiz a minha imersão no campo do cinema. Hoje tenho a minha produtora, Semear Filmes, que se destina a realizar projetos das mais diversas naturezas, produção de espetáculos artísticos de uma maneira geral, com foco muito potente na área de dança. É uma trajetória que eu venho construindo aí há mais de 10 anos no universo da dança carioca, e também na produção de curtas, médias e longas metragens, e a minha autoria no campo do documentário, que é uma seara de pesquisa, de educação audiovisual. Eu leciono disciplinas de documentário, coordeno um curso superior de cinema e audiovisual da Unifaixa, aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo. Não sei se vocês são do Rio, enfim, por isso trato dessa maneira. E instrutor da ABC Curso de Cinema, penso eu que já vão aí se passando mais de 12 meses, acho que desde 2023 para 2024 eu iniciei o trabalho com a ABC, que é uma alegria muito grande, é uma instituição de cursos livres reputada, renomada, enfim. E tem essa oportunidade de ofertar esse curso de colorimetria que quer abarcar, a bem da verdade, acho que vocês devem estar vendo aí essa breve apresentação de slides, né? Que é abarcar, primeiro, toda a constituição de uma imagem digital, né? Como nasce, como, como se constitui, como se concretiza em todas as características de uma imagem no campo digital. Para a gente poder entender o processo, o que a gente chamaria de workflow, né? Nesse universo da colorimetria, tanto quanto outros espaços da produção e da pós-produção audiovisual e cinematográfica. Os estrangeirismos são muito recorrentes. Então, a gente lida muito com essa concepção de workflow, fluxo de trabalho.
E o fluxo de trabalho, ele começa no entendimento das características de uma imagem digital, para que a gente possa compreender de que forma a gente configura uma timeline de cor e a gente procede todo o processo, todo o trato, primeiro, de checagem. Eu costumo definir como uma etapa de checagem, né, dos parâmetros que são definidos na fotografia, em loco, no processo de produção, ou seja, a gente tem o balanço de branco e a gente tem os ajustes de luminância, quando a gente configura uma câmera para produzir uma imagem, para gerar uma imagem, a escolha das extensões de arquivo e codecs que a gente faz para a produção da gente. Então é importante conhecer as características da imagem, tanto quanto o que representa utilizar cada uma dessas extensões e codecs disponíveis, e como que as configurações no processo de produção impactam as possibilidades e a flexibilidade no trato com a colorimetria. Então, essa é uma primeira etapa, né, do fluxo de trabalho. Depois, como que o processo de cor se dá na timeline de cor, né? Ou seja, não é um processo aleatório, eu não posso pular etapas, eu tenho que respeitar etapas com o propósito de conseguir conquistar um objetivo final, que é um objetivo narrativo a partir das ideias que vêm associadas da direção de fotografia, da direção de arte, do figurino, né? São uma série de escolhas que definem como que essa imagem vai chegar para a gente no processo de colorimetria. Cabe dizer também que o conhecimento nesses processos, tanto para a colorimetria quanto da montagem, dão conta de fornecer muitos subsídios para a gente planejar uma produção de maneira adequada. Então, não é pontualmente só lidar com a etapa de colorimetria, é entender que todo o processo para chegar na gente ajuda a compreender o planejamento que se empenhou nessa produção, né, que foi empenhado nessa produção. Aqui vocês estão tendo um frame do filme Mad Max Estrada da Fúria, né, trazendo um exemplo aí do que é uma imagem RAW, uma imagem com aparência mais empalidecida, como eu comentei anteriormente, e depois com a aplicação de um chamado look, né, que é uma aplicação a partir do entendimento de teoria das cores, né? Então, aqui se aplica um, um entendimento, se faz uma aplicação de cores complementares que redunda no chamado teal and orange, né? Que é esse azul petróleo com esse laranja, né? Esse tom alaranjado, que aparece em muitos filmes com propostas narrativas e de atmosferas emocionais bem distintas. É o caso do Mad Max, que é um filme de ação, embora tenha todo o seu universo distópico e crítico, mesmo analítico, mas é essencialmente um filme muito dinâmico. Você vai encontrar o Tio Enoras em filmes mais românticos, né? Por exemplo, como La La Land, né? Que é um filme que utiliza o look Tio Enoras. Enfim, os looks são aplicações a partir das teorias das cores, da integração, interação e harmonização das teorias das cores em perspectiva da potencialização narrativa. É claro que tudo vai depender muito, né, gente? A gente não distorce a imagem, né? A gente potencializa aquilo que vem sendo desenvolvido de maneira competente ao longo da produção, desde a pré-produção. E aqui só uma breve definição, né, no Mad Max, né, como que está prospectado aí, dissecado o que vocês viram naquele frame anterior, né? Uma paleta de cores, né? Laranja e azul intensos, estética gráfica, contraste alto, ou seja, a gente tem uma distância entre as altas luzes e as baixas luzes, ou seja, áreas de sombras e áreas de highlight maior, o que dá uma sensação de contraste e luminância, áreas mais escuras, áreas mais claras, né? Saturação alta, ou seja, a força da cor é mais alta, digamos assim, né? Do contraste, como já falei, né? Então há uma exploração maior de uso de luz e sombras. Então, a ideia é que, ao longo do curso e ao final dele, vocês consigam ter a condição de aplicar com respeito a todos os parâmetros técnicos e artísticos
do trato com a colorimetria, o domínio da técnica e do conceito. Aqui outros exemplos aí de, de filmes que fazem aplicações semelhantes, né? Então, a cor comunica emoções, atmosferas e ideias, né? Está com base na psicologia das cores, na associação, na integração entre temperatura e contraste, saturação e dessaturação como recursos narrativos. Então, o curso também quer trazer para vocês o estudo de caso, né? O estudo de caso é importantíssimo, ou seja, pegar cenas, pegar frames, e trazer para dentro da ferramenta para buscar chegar, né, naqueles níveis, né, e assemelhar a nossa imagem tecnicamente, conceitualmente, daqueles trechos de filmes, é uma forma de aprender a trabalhar com colorimetria bastante eficiente, né? E a ferramenta da Vis Resolve. Aqui o fluxo de trabalho a qual me referi. Ele eu costumo definir que é a espinha dorsal do curso, né? Grosso modo, é a espinha dorsal, porque o fluxo de trabalho me permite inserir todos os vieses necessários para vocês compreenderem o que é uma etapa a partir do input, ou seja, da digitalização, da inserção, da importação do material para a ferramenta, o que é uma etapa de normalização e balanceamento, o que vem a ser a combinação de planos que muitas vezes não são filmados. Isso é um workflow muito comum, não os conheço aqui, talvez vocês já tenham bastante convivência com essa ideia, mas é muito comum que a gente tenha fluxos de trabalho com mais de uma câmera e que as câmeras sejam de fabricantes diferentes, né? Com corpos ópticos diferentes também, ou seja, lentes diferentes. Hoje a gente tem já assimilado profissionalmente o próprio recurso do smartphone, né? O iPhone vem sendo cada vez mais desenvolvido para fazer parte segura dentro desse workflow, né? Basta dizer que nos últimos lançamentos, a exemplo do que foi o último agora do 17 Pro Max, eu não estou vendendo produto, mas é uma notícia para todo mundo que lida com audiovisual, ele já tem a capacidade de gerar antes o arquivo em log, agora um arquivo em ProRes RAW, ou seja, você tem toda a amplitude de informações. O que era um zoom digital foi convertido num zoom óptico. Então, você tem uma ferramenta dentro do fluxo de trabalho que exemplifica a ideia, representa bem a ideia da convivência de artefatos de captura de imagem diferentes. E você pode inserir nisso GoPro e outros eu chamo de artefatos, dispositivos de captura de imagem, né? Você pode ter Sony Alpha convivendo com Blackmagic, convivendo com Canon, enfim, são diversas possibilidades. Então, se você tem uma necessidade de fazer com que esses diversos dispositivos convivam dentro de uma linha, uma timeline de cor, essa etapa de matching é fundamental. Observe que nessa representação gráfica que eu apresento para vocês, as etapas elas são muito bem colocadas. E não adianta, por exemplo, eu tentar dar um salto para a última etapa, que é a criação do look, né? Que é a consolidação final, narrativa do trabalho de cor. Não adianta eu dar esse salto, porque eu vou estar deixando para trás as possibilidades de checagem e, eventualmente, de pequenas correções, né? Eu não gosto muito da ideia do color correction como uma etapa inicial, e explico por quê, porque eu penso que há uma confiança no trabalho de fotografia, né? É, então, a gente, na verdade, não parte da premissa de que uma imagem precisa ser corrigida para ser trabalhada. Pelo contrário, se uma imagem precisa ser muito corrigida, é mau sinal. É sinal que você está perdendo elementos importantes para fazer o trabalho adequado, ideal e artístico. Então, quando a gente fala aí dessa etapa de normalização e balanceamento, é muito mais uma checagem e pequenos ajustes que podem acontecer sim, né? Sobretudo no documentário, que também recebe tratamento de colorimetria. No documentário é muito comum que você tenha nuances como mudanças da angulação do sol por conta do tempo, do período que você permanece numa filmagem. É, é muito comum no documentário, sobretudo com as câmeras digitais dos nossos últimos anos,
você conte menos com luz artificial e mais com a luz natural. Então, muitas vezes você tem mudança de direção da luz. Então, é fato que a fotografia pode estar sendo muito bem constituída, mas, ao mesmo tempo, ela pode estar precisando de pequenos ajustezinhos por conta dessas circunstâncias que são características do documentário. Mas esse é o workflow, né? Até a saída que vocês estão vendo aí no output aí, que é quando você exporta o teu material. E aí é outra fase bastante delicada e importante. Como eu exporto meu material para janelas distintas? Como eu exporto meu material para o Netflix? Como eu exporto meu material para o Multishow? Como eu exporto meu material para uma sala de projeção? Né? Então, essa é uma etapa final que vai consolidar a qualificação que você estabeleceu em todo o seu fluxo de trabalho. Então, eu digo sempre que essa minha representação gráfica de fluxo ou de fluxo de trabalho ou de workflow é bem a espinha dorsal para conduzir o curso. Né? A nossa ferramenta, como eu já disse, é o DaVinci Resolve. Você pode até se perguntar, Guto, mas eu monto no Premiere, eu monto no Final Cut. É, Você vai poder observar que, em termos de técnicos, todas as ferramentas têm uma similitude muito grande. É bem verdade que o DaVinci é invariavelmente a ferramenta, especialmente na área de cor, mais completa que a gente já assistiu. E ela, a cada dia, se torna mais profunda, expansiva, flexível, com recursos realmente que outros softwares não trazem. Não vou falar de outras características do DaVinci, que não cabem aqui na proposta desse curso, mas o fato é que é a nossa ferramenta adotada, porque, sem dúvida, é essa ferramenta de mercado muito potente e que tem uma característica, traz uma característica que eu defendo muito historicamente. Não sei aqui, não estou vendo os rostos de vocês aí, então não sei exatamente quais são as gerações que estão envolvidas aí, mas eu sou de uma geração em que era muito difícil, gente, acessar ferramentas de produção de conteúdo. Então, você tinha a ideia e tinha muita dificuldade para chegar no conteúdo. Por razões óbvias, equipamentos muito caros, não havia uma diversificação de patamares de equipamentos com relações custo-benefício acessíveis, e muitas vezes que quando a gente aprende a lidar bem com os fluxos de trabalho e essas ferramentas, a gente tira resultados muito profissionais. Então, eu sou de uma geração que teve muita dificuldade com isso. Então, o digital trouxe um acesso muito significativo, não é só importante, significativo para quem queria produzir conteúdo, como é o caso, meu caso e de tantos outros parceiros e amigos aí do universo do cinema e do audiovisual. E aí o DaVinci tem uma característica que eu sempre enalteci, tem uma versão gratuita que evita que muitas vezes você queira começar no ambiente profissional, você ainda não tenha os recursos necessários para contratar um serviço ou comprar uma licença vitalícia, ou mesmo contratar um serviço como a Suite Adobe, que é ad eterno, né? Você paga todo mês ali, por todo sempre, e você acaba recorrendo aos programas piratas, craqueados, que são absolutamente condenáveis no que se refere especialmente ao ambiente profissional, né? A insegurança é muito grande, a possibilidade de você ter bugs de última hora que comprometam entregas com prazos que você precisa respeitar é muito grande. Então não se usa programa craqueado ou pirata para fazer trabalho profissional. É um risco muito grande que se corre. O Davi tem essa versão gratuita, que é muito profissional, muito vasta, com muitos recursos, e que eu posso afirmar a vocês que você vai demorar um tempo até sentir falta de recursos que tem na versão estúdio, que são muito legais, eu mostro para vocês também no curso, esses instrumentos, esses recursos da ferramenta paga, mas, sobretudo, eu gosto muito de focar na vastidão de recursos que o DaVinci apresenta na versão gratuita.
Um outro ponto importante também é lidar com o gerenciamento de cor, né? Essa é sempre uma questão para quem está começando e muitas vezes até para quem já está no processo, já está começando, já está entendendo a lógica, a dinâmica, mas tem muitas dúvidas sobre gerenciamento de cor. É um procedimento muito importante, que tem algumas alternativas bem legais aí dentro do DaVinci para a gente compreender. E aí, outros elementos que vão ser apresentados no curso, né? Ajuste de exposição, contraste, balançamento de branco, já citei isso, né? O que vem a ser, afinal, controles primários, controles secundários, aí o uso dos scopes. Os scopes são, eu costumo chamar de painel de voo, né? A colorimetria, eu sempre digo assim, que ela é um híbrido, né? Ela é um equilíbrio entre o voo por aparelhos e o voo por visão, o voo, né, a olho nu. A gente sabe que hoje a boa parte da aviação, eu não sou um cara da aviação, evidentemente, mas tenho aí amigos que são, e dizem assim, olha, Guto, hoje tem voos aí que você programa o voo, né? Você fica ali vigilante. Na colorimetria, você não pode perder o seu instinto, você não pode perder os seus recursos de estudo e pesquisa no campo da arte, não só cinematográfica, das artes plásticas, por exemplo, né? Mas você também não pode perder de vista que para qualquer lugar que você vai exportar o teu material final, existem as relações e os parâmetros técnicos. Então, os sinais de vídeo, por exemplo, né? Você não pode entregar um material que não tenha ali, não esteja cabendo dentro dos parâmetros técnicos, desculpa, que vão ser medidos em outros espaços. Você bota lá, entrega teu conteúdo para o Multishow, para o GNT. Tem lá o técnico, lá numa área específica, mede os seus sinais de vídeo e diz assim, olha, volta porque os seus sinais de vídeo aqui não estão correspondendo ao que a gente exige. Então, lidar com os scopes, os tipos de scope, sabendo para o que eles são melhores, né, do que outros para determinadas situações, entendendo quais são os padrões que estão envolvidos ali, é fundamental, né? Então, aprender a ler os scopes é um tema importantíssimo para o nosso curso, tá? O conceito de organização e os tipos de node principais que estão envolvidos no processo, né? Isso vai envolver outra questão que é muito recorrente das pessoas que fazem ou tentam fazer o trabalho de colorimetria, que é o uso ou não uso os LUTs, né? Que são lookup tables. Então, entender o que é um LUT, como ele se configura, né? E como eu posso aplicá-lo sem degradações no meu fluxo de trabalho, né? Evitando as degradações e usando os LUTs a, a serviço da minha narrativa. Tá? E aí, recursos também de isolamento de áreas da imagem, né? Porque a gente está falando, no primeiro momento, de um equilíbrio, de uma harmonização mais geral, mais ampla da imagem, e depois escolhas pontuais. Eu quero acentuar a saturação numa determinada faixa da imagem, eu quero destacar um figurino, eu quero tratar a pele de uma maneira isolada, né? Antes de aplicar e fazer a criação dos LUTs, que é a reta final naquela etapa lá que mostrei para vocês do nosso fluxo de trabalho. Então, gente, em linhas gerais, é essa a proposta do curso, né? Vocês, penso eu, devem ter tido contato lá com a ideia que é a gente ter módulos iniciais online, mais conceituais e de apresentações técnicas, e depois a gente tem os módulos finais, as horas finais presenciais. E aí você deve se perguntar assim, Guto, por que você faz essa mistura aí, essa divisão, melhor dizendo? Olha, a experiência tem dito, experiência como educador audiovisual, que nada melhor do que você estar ao lado do seu estudante, do seu aluno, para acompanhar de perto se efetivamente os conhecimentos estão sendo acomodados, ou estão se acomodando. Acomodar no processo de educação significa que você recebeu um conhecimento, você integralizou ele, né? Internalizou e consegue aplicar ele, né? Até que você se qualifique. Ou seja,
Você chegou na etapa em que você aplica e aquilo que você recebeu inicialmente, efetivamente, foi assimilado. Do contrário, é sinal que houve uma disparidade no processo. E se há uma disparidade ou algumas pequenas disparidades nesse processo, o presencial me permite corrigir, ajudar vocês a corrigir. Porque aí eu estou vendo vocês na prática, fazendo uso dos recursos, e aí está dizendo, não, 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 não é aí. Você queimou uma etapa, não é esse processo. Vamos relembrar? Então é muito por esse caminho. E por último, os estudantes de cor desse curso fazem o trabalho de cor dos filmes que são produzidos pelos cursos de assistência e de direção. Então, vocês têm os estudos de caso, os materiais para treinarem, o acompanhamento em loco, presencial, e depois a oportunidade de experimentarem profissionalmente a colorimetria com é, filmes inéditos, digamos assim, tá? Então é isso, gente. Eu estou aí à disposição para vocês, enfim, se quiserem tirar dúvidas, fiquem à vontade aí. Nada, nada, Gabriel, Isabela, Álvaro. Vocês já trabalham com edição ou colorimetria? Boa noite, Guto. Tudo Noite. bem? Tudo. Primeiramente, agradecer aí pela essa introdução do curso. Ah, que É, isso, é um eu, prazer. eu já tive experiência com correção assim, bem básica. Foi pouco tempo, fiz pouco tempo de estágio na Afinal Filmes aqui no Rio. Legal. Assim, tive um pouco esse contato, então assim, os nomes não são estranhos para mim. E assim, depois acredito eu, tem uns 5 anos aí, mais ou menos. E eu retornei com essa vontade de aprender mais sobre correção de cor, colorimetria, color grade e tudo mais. Uhum. E acaba que hoje em dia eu trabalho de assistente de edição e eu não tenho essa Legal. disponibilidade de presencialmente. Você acredita que talvez essa parte só do online, porque tem essa possibilidade lá, né, na aquisição dos cursos, você acha que eu consigo ter um bom desempenho com essa parte só do online? Então, Gabriel, um curso ele é montado, né, para sua completude, né? Então, assim, é complicado te dizer isso porque eu não monto, nenhum de nós, né, monta um curso para que ele consiga se concluir ou ser conclusivo o suficiente, faltando um pedaço, né? Exatamente porque a gente distribui os módulos e a aplicabilidade é fundamental, né? É, Então, assim, realmente tem que ser sincero com você, fica faltando um pedaço importante. Porque quando você vai para a prática com o estudante também, muita coisa que muitas vezes não está inserida no programa surge a partir das dúvidas que vocês têm, tá? Então, e aí eu estou olhando, volto a dizer, para mim é importantíssimo olhar a aplicação na prática, ver você diante da máquina, né? Então, realmente dizer para você que só a parte teórica dá conta, eu não me arriscaria, entende? Eu não seria honesto da minha parte garantir isso. E você saberia dizer mais ou menos qual seria o local do curso presencial? Na ABC, em Laranjeiras, Laranjeiras? e, Perfeito. Eu acho que talvez eu consiga me organizar para participar tá? presencialmente. Lá na ABC, inclusive porque a gente tem uma estrutura muito legal na ABC, é, que é uma estrutura em que a gente usa uma projeção para fazer a cor, porque a ideia lá é um tanto a correção ser feita a partir da perspectiva de uma sala de projeção, né? É claro que eu não ensino somente isso, essa perspectiva, mas é uma experiência bem legal, você fazer a cor e ver projetado ali em tempo real, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Mais alguém? Isabela,
Álvaro, você já tem alguma experiência? Querem relatar, perguntar? Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Eu, eu sou montadora faz uns anos já, mas eu sempre usei Premiere, então eu tô nessa transição para o DaVinci, que há muito tempo eu já venho, pego um trabalho e vou pro Premiere porque é o que tá mais confortável, né? Então eu tô arrumando desculpas para aprender o DaVinci, procurando coisas para poder aprender na prática mas eu moro em Curitiba, né? Então eu não vou conseguir fazer a parte presencial, provavelmente não dessa vez. Mas, enfim, parei aqui porque é aquela coisa, estou procurando desculpas para aprender mais e esse foi um dos caminhos. Mas, enfim, eu fiquei muito curiosa com o que você falou da projeção. É uma coisa que eu nunca pensei, né? Em como a cor Aham. se altera na projeção. Dá muita diferença? Como que funciona isso? Tem diferença. Tem diferença porque os monitores que a gente tem, hoje a gente consegue utilizar esses monitores de alta qualidade, OLED, né? Especialmente, vou falar de fabricante, mas é só com uma referência da LG, até da Samsung, e fazer um trabalho de cor muito seguro, tá? Mas normalmente os monitores são muito caros, né? Mas hoje a gente já conseguiu chegar nesse nível, a gente consegue calibrar. Calibrar significa dizer assim, ter um monitor de timeline do teu computador calibrado com o teu monitor de tela para você ter o resultado final ampliado, enfim, que a gente chama de client. Mas a projeção, ela como o próprio nome diz, é uma projeção de luz, né, sobre uma superfície. Os monitores de OLED, eles são retroalimentados, eles são retroiluminados. Então, o preto, por exemplo, que é uma referência muito importante, é muito preto no OLED. Na projeção, né, há uma, entre aspas, uma perda, vou chamar de perda, vou chamar de redução significativa de contraste, né? Então, isso muda a referência do trabalho de cor, né? Onde você, por exemplo, a gente chama de enterrar, né? A gente enterraria mais o pedestal, né? É, no, no OLED, a gente não enterra tanto, porque o OLED fica muito pretão lá embaixo. Então a gente dosa mais isso. Já na projeção, você tem que enterrar mais, porque ele tem uma diferenciação na projeção. Mas são coisas que você consegue. é, Na maioria das situações, as boas salas de finalização, ou elas têm uma projeção, ou fazem teste de projeção. Mesmo quando eu, por exemplo, não tenho no meu home uma projeção, né? Eu trabalho com uma tela final de 50 polegadas OLED. Mas quando eu vou finalizar um filme que vai para uma sala de cinema, eu vou para uma sala de cinema fazer o teste de projeção, para entender o quanto eu vou ter que é, recalibrar, vamos chamar assim, o contraste da imagem. É uma experiência muito legal, muito interessante, tá? Mas existe diferença, sim. Nossa, muito bom saber. Agora, só para te completar, imagino que você está há algum tempo já com montagem, você deve saber disso. Existe o diálogo de todos os programas entre eles, né? O DaVinci dialoga com o Premiere. Eu conheço uma galera que edita ainda no Premiere e faz a cor no DaVinci. Isso também é uma coisa que eu mostro, porque tem uma maneira adequada, correta de fazer esse diálogo, né? É, e muitas pessoas fazem de maneira muito errada e o processo dá muito ruim, tá? Porque tem uma série de estratégias que não são do outro mundo, mas existem para você fazer o diálogo. Ou seja, você monta no DaVinci, exporta, ou desculpa, você monta no Premiere, exporta para o DaVinci, faz a cor no DaVinci, e aí você tem a escolha de voltar para o Premiere para finalizar no Premiere, ou finalizar no DaVinci, né? Esse diálogo eu ensino porque eu acho que assim, vocês têm que saber que você pode dialogar, inclusive, do Final Cut para o Premiere, você pode dialogar do Avid com o DaVinci. Se você me perguntar, Guto, você gosta desse fluxo de trabalho? Nunca gostei. De verdade, eu nunca gostei, tá? É por isso que eu já fui montador de Final Cut, já fui montador muito tempo de Final Cut, já fui montador do Premiere, de Premiere, e quando eu conheci o DaVinci, eu fui fazendo a minha transição e resolvi assumir o DaVinci totalmente.
Porque é muito diferente você fazer esse trânsito dentro de uma suíte que a integração é imediata, instantânea, de uma sala para outra, você não tem perda, entende? No sentido, o que é grafismo, por exemplo, está dentro daquele ambiente, vai continuar a aparecer para você. Enfim, tem uma série de características e que fazem com que a gente se sinta seduzido a ficar só numa ferramenta. E aí eu decidi pelo DaVinci por conta do que eu já contei para vocês há pouco. Primeiro, o DaVinci é a sala de cor mais completa que tem. Segundo, que eles foram e estão de uma maneira avassaladoramente veloz atualizando o DaVinci. É uma política de atualização que eu nunca vi igual, nunca vi anteriormente. Então, a sala de edição hoje do DaVinci é um negócio muito bacana. Então, eu preferi adotar, mas eu não só ensino, como devo ensinar aos estudantes como fazer esse diálogo. Porque além de haver pessoas que já montam, que gostam de montar no Premiere, mas querem aprender a trabalhar com o DaVinci, até porque o DaVinci é uma ferramenta importante de mercado, é, elas precisam saber como fazer isso, concorda? Então, assim, então isso é um dos pontos do curso, tá? Existe esse diálogo, esse trânsito. Legal, muito bom. E faz todo sentido, né? A gente aprender todas as ferramentas e como dialogar entre elas. Sim, E deixa eu te perguntar, e desculpa se você falou isso, eu não me atentei. No, imagina. no curso você traz assim como se posicionar ou como se integrar no mercado de trabalho como colorista? Essa parte do mercado de trabalho no pós, assim? Sim, sim, é um tema que eu abordo, tá? Que as pessoas perguntam muito, né? Como eu me posiciono, né? E tem dimensões diferentes nesse processo. Tem coloristas dedicados a formatos, gêneros, enfim, mas eu abordo sim. Esse posicionamento de mercado é uma das abordagens. Ah, boa, obrigada. Nada? Acho que Álvaro saiu. Gente, então, assim, eu Opa, agradeço muito. Oi, Gabriel. Guto, desculpa. Imagina. Só uma última duvidazinha. Você chegou a falar também sobre essa questão de explicar sobre saída de material, export e tudo mais. Sim, sim. Eu queria saber se a gente chegaria, porque o DaVinci, se eu não me engano, tem essa ferramenta, chegaria a fazer saída de DCP. Sim, eu falo sobre DCP com vocês. O Davice tem uma versão do DCP proprietária, né, que é gratuita, que está dentro dele, é, e ele permite integrar versões de DCP que são pagas. Tá? O DCP gerado pelo DaVinci funciona muito bem. E tem a estratégiazinha para você checar se o DCP foi eficiente. O que às vezes pode acontecer com o DCP é ele ter o que a gente chama de shift column. Ele tem alguma distorção de alguma coisa que você tratou no teu fluxo de trabalho. Mas ele permite que você consiga conferir isso na própria timeline. Então, mostra o DCP, como exportar, assim como as principais formas de exportação. Tá? Porque o DCP é uma das, ou a principal delas, para a sala de projeção, por sinal, por exemplo. Ah, perfeito, perfeito. Obrigado. Nada, imagina. Algo mais, gente? Então, olha, um prazer enorme aí, que legal. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem aí de apresentação. E é isso. Nos encontramos em breve aí, então. Tá bom? Boa noite aí, um abraço. Boa noite, muito obrigada, viu? Boa noite, Nada a abraço. vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.